Hoje em dia é comum as pessoas jogarem videogames através de consoles e de computadores sem envolver mídia física, mas há muitos anos atrás não era assim que funcionava. O que começou lá atrás com os cartuchos depois virou uma questão de CDs, depois DVDs, depois Blu-rays. E o problema desses CDs é que eles arranhavam e eles travavam. É nessa época aí que eu conheci um jogo em 2 discos que era Chrono Cross, e é a história de um rapaz chamado Serge que se descobre perdido entre 2 realidades paralelas, 2 tempos paralelos, no qual um é o original de onde ele veio e o outro é um em que ele morreu. E aí ele vive nesse mundo onde ele morreu e as coisas são diferentes. Só que eu tenho a memória muito viva de explorar a mansão Viper e ficar preso ali porque no finalzinho tem uma cutscene e o meu CD arranhado agarrava sempre nessa cutscene. Eu usei esse CD no meu Play 1, no Play 1 de outras pessoas e só muitos anos depois eu consegui finalmente jogar Chrono Cross. Recentemente, como todo mundo que joga usando Steam, eu tava lá vendo as promoções e vi que esse Chrono Cross remasterizado via computador tava com um descontaço e comprei. E a versão remaster ela tem várias diferenças. A primeira delas é que ela não envolve um disco, então não tem a possibilidade de travar naquela cena que eu fiquei travado tantas e tantas vezes. Só que os tempos são outros e a audiência que vai comprar esse jogo é outra, então essa versão remaster tem acesso a várias coisas, como por exemplo, um acelerador do tempo, para você não ficar vendo ali os balãozinhos preenchendo e os personagens andando lentamente na tela do mapa. Também tem um botão de power up, para fortalecer seus personagens, para o jogo ser um pouco mais fácil, para as coisas fluírem melhor. E aí fica a questão, é óbvio que o remaster é melhor no sentido de que, por exemplo, ninguém vai perder parte da história porque ficou travado porque o disco estava ruim. Mas ao mesmo tempo, será que jogar com esses acessos, esses botões mágicos, esses botões especiais são a verdadeira experiência, a experiência autêntica de se jogar Chrono Cross? Ou essa visão limpinha, mais bonita, com visual remasterizado, com a dificuldade rebalanceada, acelerada, é na verdade uma falsificação, uma traição do que significa jogar esse jogo lá do Play 1. Então hoje a gente vai visitar a filosofia da arte e discutir o que é autenticidade. Para começar a descascar esse abacaxi, a gente precisa então definir o que é autêntico. E a primeira definição, que parece mais óbvia, ela tem suas vantagens, mas também seus problemas. A ideia é que a autenticidade é uma espécie de crachá da obra, então é eu identificar corretamente quem é o autor da obra, se aquela obra tem uma origem específica que ela diz que vem. Então tinha um pintor, Vermeer, que tinha um famoso falsificador que pintava muito bem, excelente qualidade, as pinturas falsificadas. Mas há aí um problema de autenticidade, porque eu estou comprando uma pintura que eu acho que é do Vermeer, mas na verdade é de outra pessoa. Esse conceito de autenticidade, como identificar corretamente a origem, a autoria, a gente chama de autenticidade nominal. Esse jogo que eu joguei não é um produto pirata, então ele não foi modificado à revelia da Square Enix, que é a companhia responsável pelo jogo. Se outra pessoa atuou no jogo, foi porque os autores, os donos do jogo permitiram. Então ele é uma obra do estúdio que criou Chrono Cross. Então, nominalmente, o conceito de autenticidade está bom. Mas será que esses outros elementos que eu discuti anteriormente na introdução, os botões especiais, aceleração, será que eles não são uma traição do que significa jogar Chrono Cross? E para entender isso, a gente vai olhar para os bulus. Os bulus são estátuas de madeira esculpidas pelo povo Igorô. Normalmente são usadas para guardar celeiros de arroz. Tratadas com sangue de rituais, normalmente essa madeira é escurecida por causa da gordura e do sangue que é envolvido aí nesse tratamento. E como vocês podem ver pelo contexto de uso, é um objeto considerado sagrado. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, com a chegada dos turistas, com a expansão dessa rede global de turismo, ele começou a se tornar um souvenir de viagens. E aí, os mesmos artesãos responsáveis por fazer os Igorô para o uso religioso, para o uso ritualístico, começaram a fazer os Igorô para os turistas. Então, nominalmente,
é um Igorô. Igorô não, os Bulus. Nominalmente é um Bulu, porque quem faz o do ritual também faz o do turista. Então a madeira é a mesma, a técnica é a mesma e o artesão é o mesmo ou da mesma escola, da mesma linhagem. É um Bulu nominalmente autêntico. Mas é realmente um Bulu? O uso que eu vou fazer desse Bulu não é uma traição do que significa o Bulu? Me parece que não, me parece que tal qual o jogo Remaster, a gente está vendo aqui uma traição do que significa originalmente o Bulu. E será então que esses botões especiais do Remaster não são também uma traição do que é originalmente jogar Chrono Cross? Igual o Bulu foi descaracterizado para se tornar um enfeite, parece que o Chrono Cross passou de uma história desafiadora, que você tinha que ficar lá matando um monte de bicho, aguentando aquele monte de diálogo devagarinho surgindo na tela, andando pelo mapa. Agora é um passeio ali, uma coisa lúdica, rápida, para você, com nostalgia, lembrar de como eram as coisas. Então o público-alvo sou exatamente eu. Esse episódio foi feito graças ao mecenato de Sabiá Registro de Marcas. Se você tem um jogo, vai remasterizar o jogo e quer garantir que a sua marca está protegidíssima, entre em contato com eles aí, com as informações que estão na nossa descrição e use o nosso cupom NPC10 para garantir que você vai estar bem protegido, vai ganhar um desconto e ainda vai apoiar o nosso canal. Mas antes da gente jogar o remaster no lixo, acusando ele de ser basicamente uma distorção turística, vamos continuar olhando para o conceito de autenticidade. Enquanto uma pintura, uma estátua é um objeto único, já feito, já dado, uma música é diferente. Ela precisa da performance. Então, uma partitura vai ser executada de um jeito por um instrumento, por um coral e coisa e tal. E a gente vê mais ou menos isso também no jogo. O jogo exige certa performance. E aí a gente tem que olhar essa questão mais de perto. Quando Bach escreveu suas músicas, o tipo de piano que existia na época era um piano menor, com menos capacidade. Se eu não me engano, o nome é cravo. O som é diferente, o alcance é diferente. Os pianos contemporâneos têm uma amplitude maior de repertório. Então eles têm mais ferramentas para tocar Bach melhor. E aí qual que é a questão? Qual é a verdadeira versão de Bach? A versão que o Bach conheceu, que ele criou a partitura para aquele piano, ou o piano que pode melhor tocar essa música? Alguns puristas históricos vão dizer, olha, se Bach nunca ouviu esse som, não era assim que a música deveria ser tocada, então vamos jogar fora. Então é um conceito de autenticidade histórica. E a forma de jogar Chrono Cross, historicamente, não era essa que eu joguei agora recentemente no Remaster. Para jogar direitinho, eu teria que achar meu Play 1 que está guardado em algum lugar aí, pegar ele, fazer um CD, mídia física, colocar ele para rodar, ligar ele numa TV de tubo de preferência, para ter aquela experiência 100% autêntica. Só que algumas pessoas vão argumentar o seguinte, olha, se o piano moderno ele pode explorar melhor todo o potencial da música de Bach, se pergunte isso, será que Bach, sendo um gênio da música, não gostaria de olhar para esse estilo hoje, explorar esse estilo? Se ele estivesse vivo agora, ele não ia querer explorar esses instrumentos que são mais capazes que nós temos? Se você concordar com essa galera e a gente olhar para o remaster do Chrono Cross, então a imagem é mais bonita, o fluxo do jogo é mais rápido, eu consigo passar pelos desafios mais rápido, então a gente tem uma diferença aqui de qualidade de vida. Talvez se as pessoas fossem refazer Chrono Cross, né, os criadores de Chrono Cross fossem refazer ele hoje, eles quereriam explorar recursos para tornar a experiência de jogar Chrono Cross mais fluida. Então o remaster entrega melhor a história de Chrono Cross. Então ele é uma traição à autenticidade histórica, mas ele é mais autêntico na medida que ele permite contar melhor a história de Chrono Cross para quem joga. Afinal, eu fiquei vários anos sem poder saber o final de Chrono Cross porque o meu CD travava.
Esse episódio é feito também com o apoio dos membros do canal. Se você tem um cascalho sobrando e quiser apoiar, você pode apoiar aqui no YouTube ou então lá no Catarse e ter acesso a conteúdos exclusivos, como os vlogs peripatéticos, onde você pode me ver zanzando pelas ruas da cidade, conversando sobre filosofia, e as doutrinas secretas, onde nós revelaremos as doutrinas mais ocultas do Não Precisa Copiar, somente para os iniciados. Beleza, resolvemos a parte técnica. Acho que faz sentido o que a gente viu até aqui. Mas eu não falei só de questões técnicas. Nós temos também a ideia do power up, né? Que é você poder ser mais forte durante o jogo e também poder evitar inimigos. Então você tranca lá os encontros aleatórios e aí de repente toda aquela, como os jogadores chamam, né? Grindar. É você ficar matando aquele monte de bicho para poder passar de um corredorzinho que tem 5 bichos. Isso já não é mais necessário fazer. Será que isso, por si só, não é uma traição do que significa jogar Chrono Cross? Bom, imagina que existe uma dança típica numa cidade e essa dança começa como algo ali daquele povo, daquela cultura. Então a cidade no interior do Brasil tem uma festa com uma dança típica. Conforme o tempo passa, as pessoas começam a ir para lá para assistir essa dança típica e esse festival. E essa dança tem uma interação da plateia. Dependendo do que está acontecendo, a plateia ri, aplaude, bate o pé. E esse diálogo com a plateia é fundamental para que a dança aconteça. Conforme o tempo passa e o festival fica maior, os turistas vão ocupando cada vez mais essa posição e os locais vão se mudando, vão pegando para trabalhar, né, para ganhar dinheiro, vão abrir uma lojinha e não vão mais participando do espetáculo. E aí esse espetáculo é conduzido ali pelos envolvidos na organização do festival com os turistas e os dançarinos. Quando eu jogava Chrono Cross lá originalmente, eu era um cidadão dessa cidade. Eu conhecia o valor do Chrono Cross como ele era. E agora que eu visitei pelo remaster, eu sou um turista. A minha experiência não é a mesma. Eu tô sendo conduzido, tô sendo guiado por facilitadores. Beleza. Eu pulei um monte de bicho que eu tinha que matar. Os chefes mais difíceis, como por exemplo o Miguel lá naquela torre lá, ficam mais fáceis porque eu fortaleci meus personagens. Eu consigo consultar um monte de coisa. Ok, eu estou traindo a forma que eu joguei originalmente. Mas qual é o propósito do jogo? É ser difícil ou é ser jogado? Tem muita gente que torce o nariz por facilitações, né, jogar o jogo no easy, mas essa que é a pergunta que a gente tem que se fazer. Qual que é o propósito do jogo? É ser difícil ou é ser jogado? Porque tem jogos que foram feitos para serem difíceis. Tem jogos que o design do jogo essa é a dificuldade. Conquiste-a se você quiser se dedicar para isso. Mas tem jogos que não. Tenho certeza que essas mecânicas, né, ficar grindando um monte de bicho, os chefes desbalanceados, elas foram feitas no Chrono Cross porque era o espírito do game design da época, e não porque esse era o objetivo igual num Souls-like hoje em dia. Souls-like é um tipo de jogo onde é muito difícil, você morre várias vezes e você tem que dominar ali o moveset do personagem para conseguir sobreviver e vencer as batalhas. É um tipo de jogo que, por exemplo, eu não jogaria, apesar de eu ter jogado Hollow Knight, que é um Souls-like de plataforma, dizem por aí. Num texto, Tolstói, o famoso escritor, diz que a função da arte é transmitir sentimentos. Então vamos pegar essa ideia. Se a função da arte é transmitir sentimentos, e por exemplo, esses jogos difíceis, o sentimento que está sendo transmitido é a frustração, é o desespero de morrer, é o alívio de conseguir passar, é o orgulho de conseguir vencer. Outros jogos que não têm esse objetivo de serem difíceis, o sentimento é passado através da história. Então você se envolve com a Kid, você se envolve com o Serge, você fica indignado quando o Lynx rouba o seu corpo. É um spoiler de um jogo já há de décadas, então não reclamem. Isso tudo é parte do sentimento que aquele jogo, como obra de arte, está tentando te passar. Sendo assim, o seu acesso a essa história é fundamental como parte do jogo cumprindo seu objetivo. Se você é um pai de família que está cansado, trabalhou o dia todo, cuidou da família e aí sobrou um tempinho, você realmente não quer desperdiçar esse tempinho batendo uns sapos aleatórios aí numa estrada para um lugar. Você quer avançar no jogo, ouvir a história, ler as coisas, ver as coisas se desenrolando. Você quer se divertir. E às vezes uma aceleradinha, passar por um negócio,
vai aumentar em muito a sua alegria jogando o jogo. Então, apesar dos conceitos de autenticidade nominal, autenticidade histórica, autenticidade expressiva, eu vou ficar com essa ideia aí do Tolstói que o jogo é autêntico quando ele transmite os sentimentos que ele objetivava transmitir. E se para isso ele precisar facilitar um pouco para mim, que já estou trabalhando muito, estou cansado, beleza, faz parte. Porque lembre-se, todos os dias milhões e milhões de pessoas sentam-se para jogar videogames porque videogame é uma forma de arte. E a arte existe porque a vida não basta, como dizia Ferreira Goulart. E se a vida não basta, não tem por que a gente atrapalhar os jogos a cumprirem seus papéis. É isso, se você gostou, curte o vídeo, compartilha com outras pessoas que tenham interesse e deixe seu comentário. Falou, pessoal!